Que a graça e a paz Senhor Jesus esteja contigo, amém? Essa semana o Timothy falou, Felipe, você quer pregar? Eu falei, Timothy, eu fiquei pensando, vou, mas graças a Deus coloquei uma alegria no coração que o Senhor me deu, né, de ministrar a palavra dele, né, missão dada, missão cumprida também, né, e essa semana, esse mês, Deus tem falado muito comigo, né, sobre ele dizer que Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro, somos o vaso dele. Né? E se aprofundando ontem, estudando a palavra de Deus, né? E peguei os estudos, dando uma olhada na palavra. Deus hoje tem algo para falar no nosso coração, né? E Deus possa estar nos abençoando de certa maneira, que nós possamos sair cheios da graça e cheios de alegria do Senhor. Amém? Agora isso primeiramente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Pai, quando o Senhor, ó Deus, coloca, Senhor, os passarinhos para louvar o Teu nome, ó Deus, a natureza, Senhor, com a sua beleza, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus, esteja, Senhor, abençoando nossas vidas. Senhor, nesse momento, ó Pai, abre nossos olhos, Senhor, espiritual, ó Pai, abre nossos corações para que possamos receber a Tua palavra, Deus. Ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina que a cada dia nós temos que nos renovar, Senhor, com a Tua palavra, renovar com a Tua alegria e com a Tua graça, ó Deus, e receber de Ti, ó Deus, e ser, Senhor, instruído pelo Espírito Santo, ó Pai, para, Senhor, levar a Tua palavra, o Teu Evangelho a todos que necessitam, ó Pai, para que nós possamos ser, Senhor, e lançar a semente boa, Senhor, a seara, ó Deus, para que nós possamos colher, Senhor, frutos, ó Deus, para o Teu reino, Pai. Nós oramos e agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Jesus é o oleiro e nós somos o vaso de barro. Isaías 64, versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Assim que nós podemos ver essa figura, diz que o Senhor é o nosso oleiro e nós somos o vaso de barro. Mas isso antes, vamos ver o que fala sobre o barro. Quando falamos em barro, o que nos lembra, normalmente nos lembra que de um sedimento formado na terra e água, que nada serve a não ser sujar e ser pisoteado pelos nossos pés. Mas quando vemos um barro, um sedimento, uma argila nas mãos do oleiro, fico maravilhado, porque o que pode sair de algo sem valor e algo valioso em extremo, né? A transformação, assim, espiritualmente falando, Deus, nós somos como pó da terra, somos como barro, todos nós vimos o barro, né? Quando chove, forma aquele barro. E esse sedimento que fala sobre aquele barro que fica submerso à água, sabe? Tem um líquido preparado ali, tem a água ali preparando o barro. Então nos forma, assim somos nós. E quando a gente vê assim o barro, né, a gente vê sujeira, vê a transformação ali, a sujeira, só que a gente não imagina que aquilo ali pode ser transformado. Nós somos assim. Na presença de Deus, nós somos assim. Por quê? Porque ali, assim, vendo assim como barro ali, tem o pecado,
tem a iniquidade, tem os erros, mas dali há uma transformação quando a gente está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma transformação. Aí diz assim, em Gênesis 2:7: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Agora nós vamos falar sobre o oleiro. 3 fundamentos sobre o oleiro. O oleiro, assim que nós vemos que o oleiro é Jesus Cristo. Diz assim, se observarmos o oleiro e seu trabalho, podemos também entender o trabalho de Deus conosco. O primeiro tópico diz assim: o oleiro centraliza. A partir que o oleiro pega o barro, tem não sei se vocês já viram, o material que eles usam para a roda, né, para fazer o vaso. Então ele pega, o primeiro passo que ele tem é pegar o barro, centralizar o barro. E diz assim também biblicamente que podemos entender com isso, se quisermos ser usados e moldados por Deus, devemos estar no centro da sua vontade. Entendeu? Então, para que formasse o barro, para Deus fazer ali, usar nas mãos dele a nossa vida, o nosso querer, que nós somos o vaso, somos o barro, estamos se formando para ser o vaso de Deus. Nós temos que estar no centro do querer da vontade de Deus, nós temos que estar no centro da vontade dele. Dificilmente alguém poderá ser usado e fazer a vontade de Deus se Cristo não for o centro. O oleiro precisa centralizar o barro, senão pode espirrar para fora todo o molde. Então, se não se centralizar ali o barro, ele pode sair com defeito, ou ele pode cair fora do material ali e não acaba saindo um vaso perfeitamente bem. Aí fala-se também, muitas vezes por nós estarmos centrados em Deus, acabamos saindo para fora daquilo que Deus quer formar em nós. Às vezes nós somos assim, deixamos o pecado tomar conta das nossas vidas. Às vezes não ouvimos o que a palavra de Deus nos diz. Às vezes não ouvimos o que o Espírito tem a nos falar. Às vezes não queremos obedecer a Deus. E às vezes o que acontece? Nós saímos do centro da vontade de Deus. O segundo é assim: o oleiro tira o excesso e molda. Depois que ele centralizou o barro ali, está começando a formar, moldar o vaso, ele começa a tirar os excessos. E muitas vezes temos excessos em nossas vidas que não agrada a Deus, tais como a mentira, vaidade, orgulho e a soberba. Não adianta em nada o Senhor formar um lindo vaso por fora, sendo que dentro existe toda sorte de excesso. Então, o pecado, às vezes a gente se mostra por fora uma coisa, e às vezes por dentro nós estamos cheios de defeitos, cheios de pecados, de vaidade, de mentira, mas aquilo não serve para nada, porque adianta a gente ser um vaso tão bonito, né? Você vê ali tudo bonito e tal, só que por dentro não serve para nada, né? Então, a gente não pode confundir as coisas do mundo com as coisas de Deus. Né? Temos que deixar o quê? As coisas de Deus, o centro da vontade dele ali dentro de nós. Os excessos que por tempos foram fazendo do vaso algo somente bonito, para não se fazer e não para fazer se ter, quantas vezes o Senhor, como oleiro, quis tirar alguns excessos, mas muitos vasos, por orgulho, não quiseram ser moldados. Amém? Nós podemos ver que hoje em dia muitas pessoas querem viver, né, na casa de Deus, querem viver na presença de Deus, né, mas às vezes não querem ser moldados por Deus. Às vezes não querem que Deus tire o excesso, né, quer continuar no pecado, quer continuar na mentira, quer continuar no orgulho, entendeu? E às vezes não deixa Deus moldar. Né? Muitos não querem descer a casa do oleiro e serem trabalhados por Deus. Entendeu? Muitos querem subir
está diante do trono, mas poucos estão dispostos a descer à casa do oleiro para serem moldados. Então, o que ele quer dizer isso? Muitos querem, sabe, tá fazendo algo que, assim podemos dizer, algo que só diz o que é, mas não é, entendeu? E nós às vezes não fazemos a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade da carne, entendeu? Às vezes fala, olha, que maravilha, que besteira. Tem as pessoas que até se admiram, né, com aquilo que a pessoa faz. Só que se a pessoa não vive verdadeiramente, aquilo não serve para nada. Às vezes você está agradando uma pessoa, você está agradando um irmão, uma irmã, está agradando um vizinho, mas e a Deus? Você está agradando? A sua intimidade com Deus está legal? Né? Aqueles pecados que ficaram lá atrás, aqueles que você, às vezes nós guardamos, aquele pecadinho que a gente sempre está... Não existe pecadinho pegatão, mas é que a gente fica naquele pecadinho costumeiro, né? Todo dia a mesma coisa. Acaba nos transformando em o pecado em iniquidade, que é um pecado constante, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas nós temos que fazer o quê? Descer na casa do oleiro. Jesus Cristo é o oleiro. Ele está pronto para nos moldar. Muitos têm medo de se entregar ao oleiro para que ele possa fazer o molde conforme a sua vontade. Muitos querem viver com seus excessos, centrados em si mesmo, sendo moldados segundo os padrões deste mundo. Às vezes a gente quer ver uma coisa, ver alguém fazendo o tal do modismo, né? Um faz uma coisa, todo mundo quer fazer a mesma coisa. E Jesus fala que nós temos que ser imitadores dele, né? Fazer as obras que o Senhor fez, mais obras maiores ainda, né? E às vezes a gente quer seguir os padrões do mundo, e às vezes esquecemos de Deus, esquecemos do centro da vontade dele. Muitos querem andar segundo os seus projetos, fazendo seguir a dureza do coração maligno, que vive fazendo o que é mal perante Deus. Jeremias 18:12. Embora queiram ser usados por ele, praticam abominações e desagradam a ele. Às vezes, as pessoas querem ser usadas. Nós queremos ser usados por Deus, né? Nós já saímos do barro, estamos sendo formados agora em vaso. Mas Deus ainda quer trabalhar dentro de nossas vidas, quer trabalhar tirando os pecados, mas conforme aquilo que está no nosso coração, que às vezes a gente quer fazer o desejo da carne, o que acontece? A gente acaba ainda praticando abominações e desagradando a Deus, entristecendo o coração de Deus, né? E vemos também que o oleiro coloca a mão por dentro do vaso para o molde. Deus não quer apenas mudar naquilo que é externo, não quer só a nossa aparência por fora. Eu louvo a Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus, nós buscamos a Deus, eu prego por irmãos, mas não deixamos a Deus trabalhar dentro de nós. E acaba acontecendo que Deus Ele quer realmente trabalhar dentro do nosso coração, da nossa vida, quer mudar cada dia mais a nossa vida, mas tudo nós temos que fazer da vontade dEle, tudo nós temos que obedecer ao Senhor. O que está dentro, que vem do coração, o oleiro sabe o que é mais fácil de moldar aquilo que é interno, pois mudando isso, o vaso estará quase pronto. Mudando e moldando aquilo que é interno, o externo será apenas uma questão de retoque. O que o Senhor sabe que, mudando o coração de uma pessoa, Ele pode transformar o resto, o seu modo de pensar, de falar, de agir e outras coisas. Então, se você deixa Jesus trabalhar dentro do seu coração, se Ele deixa trabalhar dentro do meu coração, aquilo que fica fora, aquilo que falta, só os retoques e os detalhes, o Senhor trabalha também. Tanto Ele trabalha dentro como fora, mas Ele quer trabalhar mais dentro do seu coração, porque o resto ali, aquilo que ficar, o Senhor vai estar trabalhando conforme o tempo, mudando, né? Mas ainda falta um processo final.
pelo fogo. Nosso terceiro tópico. O oleiro passa o vaso pelo fogo. Como havia dito, depois do molde interno, o vaso estava quase pronto, mas faltava ainda o último processo, o do fogo. O último processo do vaso é o fogo que tira o mau cheiro no vaso, que são nossos pecados incrustados, e serve para purificar e fazer resistente o vaso. Quando nós passamos pelo fogo de Deus, o fogo verdadeiro, aquilo que Deus já trabalhou, Ele já preparou, já pegou o barro que estava ali, começou a preparar, moldar, trabalhar por dentro. Aí o Senhor fala assim, que começa a ajeitar os detalhes e passa pelo fogo, para se tornar resistente, para tirar o mau cheiro. Então, quer dizer assim, que Deus tira nossos pecados, tira o mau cheiro dos pecados, para que nós não voltamos a pecar, a cair nos mesmos pecados, nas mesmas iniquidades, e que nós possamos se tornar puros e resistentes, a ser usado por Deus. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11 e Lucas 3,16. Sua palavra sem o Espírito Santo é pura e a letra religiosa. E o Espírito Santo sem a palavra é puro barulho e heresia. Então, a palavra de Deus tem que ser pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra dele tem que ser por ele, transmitida por ele, revelada para nós por ele. Não adianta a gente falar coisas que vêm só da nossa vontade, do nosso querer, porque isso não vai valer nada, porque o Espírito Santo não falou conosco. Entendeu? Então, para nós revelarmos a palavra, nós temos que ter o Espírito Santo. E para ter a palavra, nós temos que ter o Espírito Santo. E por isso que temos em nossas igrejas muitas pessoas debilitadas em crer em Deus. Falta a palavra e o Espírito. Falta o conhecimento da palavra de Deus. Falta também o Espírito de Deus para trazer o entendimento dessa palavra. A transformação real só virá através disso. O fogo representa também o juízo de Deus na obra do Espírito Santo. Muitos acham que este fogo é apenas dons e poder de Deus, dados pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão passará pelo fogo da palavra de Deus. Muitos têm rachado nesse processo, pois acabam vivendo uma vida de religiosidade. O que acontece? Às vezes, esse fogo do Espírito Santo que passa em nossos corações, que tem no nosso coração o fogo de Deus, às vezes a gente torna isso como uma religiosidade e não acaba assim, a gente não acaba vivendo o que Deus nos manda, o que o Espírito nos manda. Então a gente acaba criando como fala assim, algo em vão, algo que não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo, não é a vontade de Deus, entendeu? E acaba nos tornando uma pessoa assim muito hipócrita, sabe? Só querendo fazer a nossa vontade, o nosso querer, mas não fazemos às vezes o querer de Deus. E às vezes aparecemos como um vaso bonito, sabe? Assim, você vê um vaso bonito, nossa, você admira e tal, só que às vezes não tem nada de Deus dentro dele, que acaba não resistindo ao tempo. Não se engane, no fogo todas as coisas serão manifestas. 1 Coríntios 3, 10, 15. Amados, o Senhor também nos imergiu e nos encheu com o seu Espírito Santo para testificar e revelar a sua mensagem ao homem por Jesus. João 15, 26 a 27.
através da sua palavra, pelo Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor fala que Ele quer nos usar para que nós possamos testificar a palavra dEle, revelar a palavra dEle. Quando nós estamos no centro do querer da vontade de Deus, quando nós estamos na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, Ele nos ensina a testificar, a revelar a sua mensagem ao homem, né? E através da palavra do Espírito Santo, convença o mundo do pecado, convença o mundo da justiça e do juízo. Né? João 16, de 8 a 9. Muitos não entendem e se vangloriam como vaso usado, mas por não terem passado pelo verdadeiro fogo, acaba suas vidas sendo sucumbidas pelo pecado. Né? Mais uma vez falando, quando a gente vive pela nossa vontade, né? Às vezes nós nos mostramos que somos verdadeiros, às vezes mostramos a palavra de Deus, revelamos a palavra de Deus, mas se a gente não deixa Deus trabalhar realmente naquilo que Ele quer nos revelar, né, nós acabamos sendo sucumbidos pelo pecado, acabamos retornando ao pecado, ou pecando coisas assim que às vezes a gente acha que está certo, mas não está. Está totalmente errado, porque não foi da vontade de Deus, não foi aquilo que Deus colocou no nosso coração. A nossa nação, por exemplo, tivemos casos de famosos vasos que caíram em adultério e prostituição. Fala na Bíblia sobre várias pessoas, principalmente no Velho Testamento, né, que caíram em pecados, né? E em adultérios, prostituições, muitos esquecem que na obra que o Espírito Santo faz, o Senhor nos molda com relação ao zelo por Ele. Então Deus quer que nós sejamos zelamos pela palavra dEle, né? Zelamos pelo Espírito Santo, né? Para que nós não sejamos sucumbidos pelo pecado. A integridade, a pureza, a santidade, a humildade, o temor do pecado. Também muitos esquecem que são vasos de barro, suscetíveis a serem rachados e quebrados, que por Deus quer pelos seus pecados. Nosso Deus é justo, juiz e fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Que não tolera o pecado, a iniquidade e a apostasia da sua palavra, mas que preza pela santidade, um dos seus atributos, e deseja que sejamos como Ele ou seja, santos. Então temos que viver na presença de Deus, viver na vontade dEle, viver na santidade dEle, ser consumido pelo fogo do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, porque Ele é justo, Ele é juiz. Então, e Ele já vê aqui, a palavra de Deus fala que não tolera o pecado, não tolera a iniquidade, a apostasia da sua palavra, mas preza pela santidade. Então temos que ser santos na presença de Deus, temos que ser vasos puros, vasos usados por Deus. E a vontade do Senhor de cada saiba possuir o próprio corpo, ou seja, o vaso em santificação e honra. Nós temos que ser um vaso santificado, nós temos que ser um vaso que temos que dar honra ao Senhor, estar preparado pelo Senhor. Pois vós sabeis que os preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. E cada um de vós sabe possuir o vaso em santidade, que honra na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Embora o oleiro sabe que uma grande casa existiam diversos utensílios, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Aqueles que desejam ser vasos para a honra devem se santificar, se purificar através da obediência
do testemunho da palavra de Deus. 1 Pedro 1, de 22 a 23. Finalizando. Se, pois, alguém se purificar dessa coisa, será um vaso para a honra, santificado e útil, preparado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, versículo 21. Então, a palavra de Deus é bem clara, né? Que nós, para ser vaso, nós temos que ser passados pelo fogo, temos que ser usados pelo Espírito Santo, temos que deixar o Espírito Santo mesmo falar conosco, né? Obedecer a palavra de Deus, né? Para que nós possamos ser o vaso para a honra de Deus, ser útil, né? Para que aquilo que Deus colocar dentro de nós possamos praticar a boa obra, né? E como fazer assim, levar as pessoas também à casa do oleiro para que possam ser tratadas, né? Que elas possam ser moldadas, né? Tirando como fala, como estava falando também sobre tirar aqueles pensamentos, aquelas atitudes, né? De querer seguir o mundo, né? E seguir a Deus, obedecer a palavra de Deus. E que nós possamos todos os dias ser esse vaso de bênção, né? Ser usado por Deus, né? Porque Deus quer nos usar e nós temos que abrir nossos corações realmente para Deus, para que nós possamos obedecer a palavra dEle, o ensino dEle, né? Não é fácil, eu falo para vocês, não é fácil, entendeu? A gente fala assim, não, mas para ser vaso é fácil, para se tornar vaso é fácil. Não é fácil. Eu tenho pecado, tenho iniquidade, né? Mas nós temos que fazer o que? Iniciar o pecado, né? Nós temos que cair na presença de Deus, se entregar aos pés dele e deixar que o Senhor trate de nós, trate do nosso coração, né? E que Deus trate também de nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, né? Mas fazendo isso nós temos que fazer a boa obra. O vaso útil, ele faz a boa obra de Deus, obedece a palavra de Deus, né? Eu falei um menino, né, no final, né? Chama Vaso de Bênção, 304. Já da Valdinete. Acho que a Virgínia conhece. Secou a garganta. Aqui, quando você está na frente de seca a garganta, você treme. Pronto? Quem tem a voz que vai liberar. O que é isso? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos
céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério, uma vida real, uma vida